Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Glória a Deus. Nós vamos ser breve. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 1 até o versículo 16. Foi lido. Glória a Deus. Os irmãos estão com frio? Não? Glória a Deus, tá bom, né? O tempo tá frio, né? E aqui dentro tá bem geladinho. Mas pode deixar assim, não sei que os irmãos queiram ali, né? Se os irmãos quiserem ali, pode pedir aí um dos obreiros aí, eles, glória a Deus. Mas é porque foi dado uma geral aí, irmão, tá bem? O negócio está funcionando aí em todo vapor. Meus irmãos, o meu desejo, atençãozinha aqui, tá bom? O meu desejo é que a Assembleia de Deus de Messejana, Johnny, você era para estar aqui, Johnny, com a gente, viu? Não, com a gente hoje, tocando. Você é lá do Conjunto Palmeira. Ele é uma benção, ajuda lá o pastor Eudes. Glória a Deus. Está só você aí? Muito bom, Deus abençoe. E o nosso desejo é que a igreja de Messejana, ela entenda que há uma necessidade espiritual nas nossas vidas. Eu sei que tem muitas pessoas que não podem estar aqui, mas existe uma negligência, que isso eu não vou dizer que é normal, mas isso é do homem, da pessoa, que sempre vai estar constante nas nossas vidas. E se a gente não lutar, porque isso acontece comigo e acontece com todos. Acontece com todos que são cristãos. E muitas vezes as lutas, tantas coisas que nos cercam, tenta esfriar a nossa fé, tenta tirar de nós o desejo de estarmos na casa de Deus, cultuando, adorando ao Senhor. Isso é uma necessidade muito grande nas nossas vidas. Às vezes as pessoas, elas esfriam na fé e elas se acostumam. Vocês sabiam que a gente se acostuma a esfriar na fé e ficar servindo a Jesus frio? A gente se acostuma. E aqui também tem um ensino para nós, porque a gente se acomoda e isso faz também virar um comportamento. E nós temos que ter muito cuidado com isso, para a gente não se acomodar em lugares confortáveis, porque também a frieza é um lugar confortável. A gente não precisa fazer sacrifício. Jejuar é bom? Me responda, a igreja jejuar é bom? Tem uma mistura aqui de bom e não. Eu não vou usar que é bom ou não, ou não é bom. Eu vou dizer que é algo necessário na minha vida, como cristão. Orar é fácil? Não, mas é necessário, porque existe o ser espiritual em mim. Ler a Bíblia Sagrada é fácil? Não, se fosse todo mundo ler a Bíblia pelo menos 3 vezes por ano. Pelo menos 3 vezes. Aí a gente observa que não é fácil. Então a gente começa a ver que nós corremos um risco de esfriar na fé. Eu não vou falar de perder a fé, mas de esfriar.
E quando a gente esfria na fé, é o segundo passo, é a gente deixar a fé. Porque aquilo que não há motivação, desejo, porque tudo começa pelo desejo, até para pecar é o desejo. Se eu não sentisse desejo, eu não pecava. Por que eu peco? Porque eu sinto desejo. Por que o marido adultera? Porque ele sentiu desejo por outra mulher, foi atraído por outra mulher e ele adulterou. E assim, tantas coisas que a nossa natureza deseja, que as pessoas denominam como ruim. Se fosse ruim, a gente não queria. Pastor, é ruim demais. É nada. É ruim para o espírito, mas para a natureza, para o homem exterior, é uma beleza. Se não fosse, a gente não tinha tanta gente, frustrada, em pecado. E todos nós estamos no mesmo barco. É só vigiar. Existe aqui alguns pontos na nossa vida. Então, estou começando com essa introdução, irmãos, porque nós estamos nos momentos complicados. Então, hoje, o conselho que eu dou para a igreja é que busque ao Senhor quanto se pode. Se esforce ao máximo. Procure ter uma vida com Deus, independente da igreja. Isso aqui não é tudo para você. Quando a gente sai daqui, a gente encara uma batalha enorme, grande. E se a gente depender de 2 cultos na igreja, nós vamos falir espiritualmente. A gente precisa ter um altar pessoal. Precisamos ter um altar com Deus. Nós precisamos no nosso dia a dia, em casa, no trabalho, nós precisamos estar se alimentando. Pastor, como é que a gente vai se alimentar no trabalho? É o que a Bíblia diz, irmão. Quando a gente anda no Espírito, quando a gente anda em constante oração, quando a gente, no trabalho, quando eu trabalhava, eu tinha um trabalho terrível, e eu tinha um Novo Testamento. Então, nas minhas horas vagas, eu pegava o Novo Testamento e eu lia aquele Novo Testamento. Estava me alimentando, estava escapando. Estava comendo alguma coisa. Não alguma coisa, mas a palavra de Deus. Então, irmãos, nós estamos nesse momento muito complicado. Momento de uma incredulidade terrível na vida das pessoas, As pessoas, elas querem encontrar algo por onde anda. E a gente não encontra, porque nós já estamos em Cristo. Ele já nos encontrou e eu também encontrei Ele. O capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós podemos aqui aprender lições práticas, porque o Evangelho ele não está no campo da teoria. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção, eu vou pregar bem manso para vocês. O Evangelho ele não está no campo da teoria, o Evangelho está no campo da prática. Existe o momento da teoria, é o momento que a gente senta para aprender, o momento que a gente senta para ler, para estudar. Mas ele não pode ficar só aqui nesse campo da teoria, ele tem que ir para o campo da prática, praticidade do Evangelho. E quando Jesus ele chama, a multidão está aqui e chegam os discípulos se aproximam de Jesus, o versículo 2 vai dizer, e ele passou a ensiná-los. O que é isso? Jesus leva eles para o campo da prática, porque não há nenhuma virtude se a gente não sair da teoria. O que dá sabor na vida cristã não é justamente
não é o campo da teoria, é da prática. Porque a Bíblia vai dizer no versículo, lá no versículo 16, o último que foi lido, vai ter uma parte do versículo que vai dizer que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus. Essas obras aqui a gente pode entender de duas partes. Justamente aquilo que as pessoas vê, as nossas ações, aquilo que eu pratico no meu dia a dia, aquilo que eu falo, aquilo que eu estou expondo. Porque quando a Bíblia diz, irmãos, Romanos 12, bem conhecido, a Bíblia vai dizer assim: não vos conformeis com esse mundo, mas o quê? Mas transformai-vos pelo quê? Pelo conhecimento, pela renovação da vossa mente. E ninguém tem uma mente renovada se não for pela palavra, a luz do Evangelho na nossa mente. Então, a luz do Evangelho clareia, tira a escuridão, a cegueira, e eu passo agora a ter um poder de vida. Porque na hora que isso aqui, Efésios, eu gosto muito de Efésios 2:10. Efésios 2:10 vai dizer que nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Eu estou sem a televisão aqui, mas aí está aqui, né? Pois somos feitura, nós somos criados nele. Aqui, irmãos, aqui. E eu peço que os irmãos só saiam se for realmente necessário, tá bom? E assim, olha o que a Bíblia diz. Vamos aqui estudar. Pois somos feitura. Eu gosto de estar dizendo criado nele, mas está aqui: criados em Cristo Jesus para boas obras. Deus nos chamou com um propósito. Nós estamos vivendo momentos tão delicados, irmãos, no corpo. Parece que as pessoas não entenderam isso. Eu estive conversando com um obreiro, problema mesmo, e eu disse para ele: meu amado, qual é a dificuldade que o senhor tem? E não é um obreiro grande, né? Qual é a dificuldade que o senhor tem de se relacionar com as pessoas? Irmão, nós temos que vencer o leão. Eu estou chato, eu tô decepcionado com esse evangelical, porque a gente tem tanto poder. Eu converso com pessoas poderosas no altar. Eu converso com pessoas, irmãos, que ora, que estremece. Aqui mesmo já passou pessoas que eu conheço, que ora, faz a igreja toda chorar, que estremece. Mas eles não têm a capacidade de estar inserido aqui, ó. Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aqui tem uma lição. Esse andássemos nela aqui é justamente o praticar, o viver, o vivenciar as leis divinas em nós. Não adianta nós estar dentro da igreja se arrepiando, irmão. Não adianta a gente estar dentro da igreja trazendo pregador todo dia para trazer mensagem, para arrepiar a igreja, para a igreja se sentir bem. Eu tenho que viver o evangelho.
eu preciso praticar o Evangelho. O Evangelho nos confronta. A forma de Deus é totalmente diferente da forma humana. O que é que está acontecendo hoje? Nós estamos querendo que o Evangelho se enquadre na nossa forma. Por isso que eu procuro igreja para se congregar. Por isso que eu saio procurando. Essa aqui está quase boa, mas não está boa. Aí eu vou para outra, aí eu digo, essa daqui está legal para mim. Daqui um pouco não fica mais legal. Por quê? Porque a forma do Evangelho é como você pegar assim uma massa bem grande e jogar ela aqui dentro e vai cortando. Vai sair uma parte daquela massa e vai ficar dentro da forma. É o que o Evangelho faz com a gente. Por que o Evangelho nos confronta? Aí a gente diz assim, é o pregador que confrontou, é o pastor que confronta. O pastor não confronta ninguém, ele ministra a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai ministrando a nossa vida. O Espírito Santo, isso é maravilhoso. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai moldando cada um de nós segundo a sua vontade. Irmão, sabe o que é que o Espírito Santo faz no meio da igreja? O Espírito Santo, se o Espírito Santo sair do meio da igreja, não tem igreja mais. Se acaba tudo. Nós vamos se morder. Porque quem faz a diferença na igreja é o Espírito Santo. Ele vai modelando a igreja. Ele vai fazendo a igreja ficar parecida com o pastor. É assim? É assim, irmãos? O Espírito Santo vai fazendo a igreja ficar parecida com Cristo. Porque o pastor está inserido também dentro dessa igreja. O pastor vai sendo trabalhado, tratado, os obreiros, a igreja, juventude, vai sendo tratada para parecer com Jesus. A imagem e semelhança, espiritual e moral. O Espírito Santo vai trabalhando para a gente ficar parecido com Jesus na questão espiritual. Mas também ele trabalha na questão moral. Imagem e semelhança. E se a igreja não der ouvido para isso, vocês sabem por que muita gente não muda? Tem 30 anos de crente e não muda. A esposa olha e diz assim, eu era mais quando você era incrédulo. Eu já ouvi gente dizendo isso. Porque quando você era incrédulo, você não fazia isso. Isso é triste demais. Pai, mães, depois que você foi para a igreja, aí começa a dizer. E assim a gente, sabe, irmão, começa a identificar, porque o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, ele não é, sabe, irmãos, um Evangelho que não transforma. A Bíblia diz, irmãos, vou dar 3 textos aqui rapidinho, estou dando uma introdução aqui. Romanos 1,16 é bem conhecido. Põe aqui na tela e os irmãos vão lendo. O que é que esse texto diz? Paulo está falando ali dentro de uma depravação grande. Na continuidade, ele fala de fé, mas ele vai falar de depravação. Aí o texto vai dizer que o Evangelho, ele vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho. E se envergonhar do Evangelho, não é só a questão de eu negar, literalmente, é quando eu não vivo o Evangelho. É quando Jesus não é glorificado na minha vida. Porque Jesus, ele nos chamou para a glória dele. Nós fomos chamados para glorificar a Deus. Está aqui, ó. O versículo que eu li. Para que eles vejam as vossas boas obras. Para que eles vejam a vida de vocês. Para que os incrédulos vejam, as pessoas vejam e glorifiquem ao Pai. E Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, e depois de todos. Amados, eu vou dizer algo aqui muito forte. Eu já disse isso para alguém, já disse isso para a minha família.
e não deixa de eu ser falho, não deixa da gente, sabe, ser pessoas limitadas. Mas eu já disse, se eu estou nesse evangelho, e esse evangelho não me leva a eu ter uma vida que glorifica a Deus, eu vou para o mundo. Eu vou para o mundo. Vou fazer tudo que o mundo me dá direito. Porque eu nem desfruto do mundo e nem desfruto de Cristo. Se eu estou em Cristo, eu vou desfrutar de Cristo. Eu vou desfrutar da vida com Cristo. Eu vou desfrutar da beleza de Deus, das profundidades das riquezas, daquilo que Deus tem para a minha vida. A unção, a graça, as revelações, o bem-estar, a alegria no meu espírito. Eu vou desfrutar. Eu vou desfrutar de uma amizade com os irmãos. Eu vou gerar isso nas pessoas. Eu vou glorificar a Deus. Mas, se isso não acontece, eu não vou perder tempo dentro da igreja, não. E pelo amor de Deus, eu não estou falando de falhas, não. Eu não estou falando de falhas que a gente todo dia falha. Eu estou falando aqui, sabe, irmão, de um comportamento cristão. Quando Jesus escreve isso aqui, ensiná-los, Jesus vai ensinar os discípulos. Sabe o que é que Jesus estava dizendo para eles? Jesus estava dizendo: eu vou ensinar vocês. A gente vai para uma escola para quê? Para que a gente vai para um colégio? Para quê? Respondam. Aprender. Quando você aprende no colégio, o que é que você vai fazer? Você vai pôr em prática aquilo. Você passa 4 anos numa faculdade, 5 anos, aprendendo lá, sei lá, advocacia, que é muito, eu acredito que é mais, a medicina e tal. Quando você forma-se, o que é que você vai fazer? Você vai trabalhar. Você vai ali executar aquilo que você aprendeu. O evangelho, a pedagogia, irmão, de Cristo é justamente isso. Ele está ensinando para a gente colocar em prática. E não adianta a gente está hoje vivendo uma vida de derrota. Eu vou explicar isso aqui. É uma vida de derrota, uma vida de coitadinho, uma vida de crentezinho, uma vida, sabe, irmão, de quem está vencido, de quem já foi vencido, uma vidazinha, sabe, de quem não tem isso aqui, ó, as virtudes, a palavra de Deus. Se você conseguir viver isso aqui, você vai mudar esse mundo. É que Paulo está dizendo em Romanos 12:2. A sua mente renovada, irmão, é um poder de Deus. A mente renovada, você vai persuadir pessoas. Você vai ter o poder, eu acho que é isso, da persuasão. O poder de atrair as pessoas. Assim também, como já se diz, que uma pessoa ruim, tem um ditado que diz: me diz com quem tu andas. Se você anda, é uma tendência. Mas nós temos que ver isso aqui. Jesus estava dizendo para os discípulos o seguinte: eu quero ver isso na vida de vocês. Irmãos, nós pentecostais, nós somos terríveis. Porque a gente se engana com qualquer coisa nessa vida. As pessoas acham que por eu falar em línguas estranhas, manifestar uma espiritualidade, eu sou o santo. Irmãos, o mundo não está nem aí para isso. O mundo quer ver em nós Cristo. Diga para o seu irmão: o mundo quer ver em você Cristo. O mundo quer ver em você as virtudes de Jesus. O mundo ele já vê tudo lá fora errado. Quando ele olha para a igreja, ele quer ver na igreja algo diferente. Vocês sabem aquele ditado muito dito por aí? E é porque é. Sabe o que o mundo está dizendo quando diz isso? Eu quero ver Jesus em você. Eu não quero que você ande como o mundo anda. O mundo diz isso. Porque eu quero ver algo em você diferente. Aí Jesus, ele vai colocar aqui as maiores virtudes na vida do cristão.
Ele vai aqui dar aqui uma lista, que os irmãos podem ver aí do versículo, capítulo 5, versículo 1 até o 16. Ele vai falar da humildade, ele vai falar sobre os quebrantados, sobre os mansos, sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Eu poderia parar aqui em duas virtudes dessa aqui. Justiça. Jesus disse uma coisa muito séria para os discípulos. Se você puder abrir sua Bíblia, deixa eu ver aqui. Quando Jesus ele fala que se a nossa justiça não excedesse a justiça dos escribas e dos fariseus, não é isso? Aí está aqui, Pai Juninho é 10. Vamos ler? Quem pode ler comigo? 1, 2, 3. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito, não é pouco não, em muito, a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino de Deus. Isso é forte, irmãos. Pastor, não quero saber disso não. Eu quero saber de uma pregação que a gente dê glória a Deus, se arrepie e sinta alguma coisa. Nós podemos ser surpreendidos. Nós podemos ser surpreendidos, irmãos, diante de Jesus. Eu sei que hoje Deus me deu esse texto e não dá nem para dar um glória a Deus, mas isso aqui é o Evangelho. Fala em língua, fala em língua. Pode falar em língua, nós somos pentecostal, mas fala em língua, mas vive o Evangelho. Fala em língua, mas tem essas virtudes na sua vida. Nós precisamos viver o Evangelho para Deus ser glorificado nas nossas vidas. Meu Deus, essa câmera me faz eu parar aqui, neutralizar. Mas olha o que é que Deus, o que é que Jesus vai dizer aqui. É o versículo 20 mesmo aqui. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino de Deus. Irmãos, a gente se depara com tanta coisa nessa vida, partindo de crente. Eu não vou dizer uma experiência que eu tive esses dias, porque é muito recente, e alguém pode, mas eu tive uma experiência com um servo de Deus esses dias. Sabe, trabalhos, né? Coisas que alguém falou e me procurou. E é complicado, irmão, sabe? Porque você vai pregar aqui, mas é complicado. Sabe por quê? Porque a gente não quer ouvir isso, não. A gente não quer ouvir isso. A gente vê até o comportamento da Bíblia, como ela recebe a palavra. Porque isso aqui confronta a gente. É o Espírito Santo dizendo assim: você está fazendo isso, você está errado, mude. Porque essas virtudes aqui, irmãos, levará eu até uma vida piedosa de santidade. E é isso que o Evangelho nos confronta, é ter uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida comprometida com Deus. Não é uma vida para agradar ninguém. Porque tem pessoas que vivem para os outros. Rapaz, eu vou ser assim, porque a pessoa vai olhar para mim e vai aplaudir a Jesus. Só que a realidade não é essa. A realidade não é essa. Jesus, ele disse uma certa vez, disse para os discípulos, escuta isso aqui, falando disso aqui, de justiça, Jesus disse para os discípulos assim: vocês façam tudo o que ele está mandando. Está escrito na Bíblia. Façam tudo o que eles mandam. Façam, estão ensinando a lei é boa. Façam, pratique. Mas não faça nada do que eles fazem. Não pratique o que eles praticam. Amados, o negócio está tão sério e a gente tem que ter coragem muitas vezes de pregar em cima do altar isso aqui. Porque o maior problema hoje, meu Deus, não está fora, está dentro.
está dentro. O maior problema hoje está dentro. Onde é nossas brigas? Onde é? Onde é nossas brigas? É aqui dentro. Onde é nossas contendas? É aqui dentro. Onde é os falatórios? É aqui dentro. Onde é os desvios? É aqui dentro. Tem pessoas que não querem vir mais para a igreja. Não é por causa do mundo, é porque elas foram feridas aqui dentro. E pregar isso aqui, irmão, a gente aconselha todo mundo. A gente olha para a gente que está aqui aconselhando. Ninguém está falando com vocês, com quem. A gente está pregando a palavra. Para nós, pastor, é complicado, é difícil pregar. Porque Jesus está me dando isso aqui. Alguém vai pensar que eu estou falando com ele, e não é. É o que Deus conhece no meio da igreja. Deus conhece o meu e o seu coração, as necessidades que Deus, Ele conhece. Então Ele está hoje jogando água no jardim. Ele está estrumando, Ele está, processando, Ele está organizando. Para a igreja produzir, para a igreja ser melhor. A gente apela, os pastores estão apelando, irmão, porque não querem perder, estão apelando, e estão falando coisas que não que o Espírito Santo quer, mas coisas que as pessoas querem ouvir, e não funciona. Você pode sair hoje aqui zangado com o pregador, mas a palavra não volta vazia. A palavra não volta vazia, ela vai e cumpre o propósito dela. Quando for de madrugada, você se levanta, é aquele negócio lá, o Espírito Santo trabalhando e dizendo, é a minha palavra que está produzindo em você. É a minha palavra que está gerando em você. Gerando o quê? Nova vida. Gerando o quê, irmão? Santidade na sua vida. Gerando esperança, gerando fé. Essa frase que eu ouvi essa frase e ficou, em mim. Eu anotei por aqui, não sei aonde. Mas essa frase, quando eu vi alguém citando, dizendo assim: não busque bênção de Deus aonde não há a obediência. E nós estamos, irmãos, em busca disso. A gente fica se perguntando por quê. Tem muitas pessoas procurando pastor, fazendo, campanha e mais campanha, para poder alcançar alguma coisa, se a Bíblia já diz que Deus já liberou tudo sobre nós. E o que está acontecendo? Porque isso não chega. Eu estou buscando, eu estou correndo atrás, eu estou, buscando o profeta, eu estou buscando o pastor maior, eu estou fazendo de tudo. E por que isso? Por que não chega? Se a Bíblia declara isso, que as bênçãos já foi liberadas sobre nós, tem alguma coisa errada. E nós temos que perguntar a nós mesmos: aonde eu errei? Será que eu saí do caminho? Irmão, esses ensinos aqui é tremendo, porque quando se fala de justiça, a gente passa o tempo todo fazendo justiça. Eu estou pregando isso aqui, eu tenho feito oração, eu tenho dito para Deus: Senhor, não deixa eu fazer injustiça, me ensina a andar na justiça de Deus. E a gente faz injustiça. Olha o texto vai dizer assim: misericordiosos. Será que nós somos misericordiosos? Não pense em ninguém, pense em você. Será que nós temos tido uma vida de misericórdia? Ou a gente tem esperado de alguém? A Bíblia vai ser muito forte nisso aqui, porque é a marca do ministério de Jesus. A misericórdia é a marca do ministério de Jesus. Se nós olharmos para Jesus, nós vamos ver essa marca muito forte. Irmãos, e por que eu estou dizendo isso? Porque é o maior modelo da igreja. Eu vou me espelhar em quem? Você pode até se espelhar na liderança, até certo ponto, porque é bíblico. Porque a Bíblia diz que nós líderes temos que ser o espelho. Mas o seu maior espelho é Jesus Cristo. E se você olhar para Ele, você vai ver a marca no ministério de Jesus, a misericórdia.
Jesus foi o maior líder misericordioso. E a pergunta é essa: como tem sido a nossa vida de misericórdia? Será que nós temos exercido isso ou não? Porque todos esses ensinos aqui, irmãos, que Jesus está ensinando os discípulos, isso aqui é uma doutrina. E Jesus não ensinou por ensinar, Jesus ensinou para os discípulos praticar. Irmãos, eu vou cancelar essa coisa na doutrina, porque eu não gosto às vezes de expor algo que é para cá, para a igreja. Que nós temos, a gente é pastor e a gente é procurado muito, e tem hora que a gente diz assim: rapaz, como Jesus disse com Nicodemo, você precisa nascer de novo. Irmão, olha o versículo, vamos lá, vamos passar mais um pouquinho aqui. Essas virtudes que Jesus está nos dando são poderosas nas nossas vidas. Aí a gente só acha que poder é quando a gente engrossa a voz e põe as mãos nos enfermos, expulsa demônios. Mas eu digo para você que essas virtudes aqui, ó, os ensinos de Jesus, ele é mais poderoso do que uma manifestação na vida de alguém. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Isso aqui que eu li para vocês aqui, do capítulo 5, está faltando hoje na igreja. Está faltando. A gente ora muito hoje, poder, unidade na igreja, como é maravilhoso. Mas eu acredito que o caminho de tudo isso vem por aqui. Essa situação ela é tão complicada, irmão, porque às vezes tem muita gente que não lê a Bíblia. E quando a gente não lê a Bíblia, a gente erra muito. A gente quer interpretar a palavra no nosso bel prazer. Mas quando a gente vai pelo Espírito e a gente começa a compreender o que Jesus quer falar para cada um de nós aqui, o Espírito Santo está nos conduzindo para um caminho de glorificação. Nós temos esse compromisso com Deus. Eu não posso viver uma vida de qualquer jeito. Quem manda na minha vida sou eu. Caiu da graça, porque quem manda na minha vida não é mais eu. Quem manda na minha vida é Jesus. Ele não é só o meu Salvador, Ele é meu Senhor. É o Espírito Santo que vai reger a minha vida. E diz a Bíblia Sagrada no capítulo de 1 João, capítulo 2:6, a Bíblia vai dizer que nós devemos andar como Ele andou. É um ensino bíblico. Se eu desprezar isso aqui, eu estou, sabe, irmão, banalizando a vida com Deus. Porque então não serve para mim a Bíblia. Botou aqui, Juninho? Vocês podem ler aqui comigo? Dá uma lidazinha aí. Isso é palavra de Deus, ó. Aquele que diz. Isso aqui tem uma lição. Aquele que diz que permanece nele, ou está nele, tem uma versão que está nele, esse deve, uma ordem, deve andar, deve praticar, deve caminhar todo dia, todo instante, assim como ele andou, deve também andar. É bíblico isso aí. Aí João e Paulo estão todos dois juntos, em Colossenses 2:6, eu acredito que é Colossenses 2:6, olha o que é que ele diz. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, está vendo como ele está dizendo aqui, o Senhor, né? Já vem a palavra Senhor, assim andai nele. Ou nós vamos fazer isso, ou nós vamos ser religiosos. Nós vamos se gloriar de estar dentro de uma religião. Nós precisamos crescer, igreja. Aqui, ó, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, nós precisamos encarar o reino de Deus com a visão espiritual, a visão de Deus. Nós somos um corpo, nós precisamos alimentar o nosso espírito com essa visão.
estou dizendo aqui que eu estou falando de pessoas perfeitas. Não, e nem o Evangelho faz isso, e nem Jesus faz isso. Jesus chamou as piores pessoas para ser as melhores pessoas. Eu vou repetir isso aqui, veio aqui na mente. Jesus chamou eu e você para ser as melhores pessoas. Jesus chamou os piores para ser os melhores, porque o Evangelho faz isso. O Evangelho nos leva a viver uma vida, irmãos, melhor. E eu prego sobre isso constante, sobre a nova vida. E essa nova vida não é aparência, essa nova vida não é palavras, essa nova vida não é, sabe, irmão, uma coisa passageira. Essa nova vida, o que é? É virtude, é prazer, é alegria. Ninguém esconde, onde eu li para vocês, ninguém esconde debaixo, é em cima, a luz brilha. Me lembro eu de uma frase de um pregador que diz que a luz, ela não fala, ela brilha. Então assim é nós. Eu digo para os irmãos que eu não prego o que eu quero, eu prego o que o Espírito coloca aí no meu coração na terça-feira. Porque a vontade, irmão, é de abrir aqui um texto daqueles que a gente... E eu passo o dia perturbado. Quando o Espírito vem me dar essas mensagens, eu passo o dia atribulado. Porque é como eu digo para os irmãos, a gente senta com muitas pessoas, e eu quero pedir que essas pessoas entendam que é o Espírito Santo que está me dando essa mensagem hoje aqui. Versículo 10, vamos lá. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Duas coisinhas aqui para a gente finalizar. Primeiro, não é pela minha justiça, por causa da justiça do Evangelho. E o que é isso? É justamente isso. Por que Jesus foi perseguido? Por que os discípulos foram perseguidos? Jesus foi o homem mais bom que já pisou nessa terra, irmãos. E por que perseguiram Jesus? Por que quiseram matar Jesus? E tudo bem que tinha um plano de Deus, mas por que caluniaram Jesus? Se Jesus só fazia o bem. Atos 10, 38 vai dizer que ele fazia o bem a todos, curava a todos, servia a todo mundo. Mas por quê? Porque existia um sistema que existe hoje, um sistema que é contra isso aqui. E quando a gente está aliado a esse sistema, não funciona. É aquilo que Tiago diz e que João diz. Tiago, ele vai falar no capítulo 4, versículo 4, uma parte do versículo, ele vai dizer: quando a gente é amigo desse sistema, a gente passa a ser inimigo de Deus. João 2,15, ele também vai falar desse sistema. Se alguém é amigo desse sistema, passa a ser inimigo de Deus, passa a praticar esse sistema e passa a se afastar de Deus. Então isso aqui, pastor, então nós vamos sair do mundo. Eu não estou falando disso. Eu vivo no mundo, mas eu não sou do mundo. Quem pode dizer amém? Eu não sou do mundo. Jesus disse isso. Por quê? Como é que o senhor não é do mundo? O senhor está no mundo. Eu estou vivendo aqui, mas eu estou em outro sistema. Eu estou no sistema da justiça. Eu estou no sistema do Espírito Santo. Eu estou no sistema da paz. Eu estou no sistema, sabe, da alegria no Espírito. Eu estou em outro sistema. Eu não vou passar perna. Eu não vou fraudar. Eu estou no sistema de Deus. Versículo 10 vai dizer: os perseguidos
por minha causa, causa da justiça. Vocês sabem por que a igreja não é perseguida hoje? Porque a igreja não, perdão. Sabe por que os crentes não é perseguidos? Porque os crentes andam de mão dada com o mundo. A maior parte dos crentes tem vergonha do evangelho. A maior parte dos crentes, eles têm vergonha na empresa onde eles trabalham, de viver a vida cristã lá dentro. Eu estava num local, e chegou uma pessoa, crente, e a pessoa estava lá numa sessão, e ela bateu assim e disse: começa hoje, né? Aí começar é cedo, né? Hoje na... Ou seja, o cara estava bem pertinho da sessão das cervejas. E a pessoa ficou toda errada. Sistema andado de mão dada com o mundo. Irmão, estou pregando isso aqui, mas é sério. Você que se ajuda para falar mal dos outros, você está no sistema do mundo. Jesus, isso aqui terça-feira o povo vem. Se ajuda para falar mal do irmão, está no sistema do mundo. Você não está no sistema de Deus. Porque a Bíblia diz que quem faz isso, está escrito na Bíblia, é forte esse texto. Deus aborrece, Deus abomina. Então assim, irmãos, puxa, o que é que a gente quer de Deus? A gente quer a glória de Deus. A gente quer ver Deus fazendo coisas maravilhosas, grandes, curas, milagres, salvação, abrir a janela dos céus, derramar sobre nós prosperidade espiritual e material. Você quer ver Deus rompendo, você quebra a maldição sobre família. Você quer ver isso? Então nós precisamos, sabe, irmão, tomar uma atitude, coragem. Nem todo mundo tem coragem de viver uma vida cristã com Deus. Nem todo mundo tem, porque tem um preço. Nem todo mundo. A gente gosta de dar um jeitinho. Com Deus não tem jeitinho. Com Deus tem transformação de vida. Com Deus, irmão, o negócio é diferente. Olha o que é que ele vai dizer. Ele vai dizer: regozijai, exaltai. Por que a igreja não está regozijando e nem exaltando hoje? Por que a igreja não está experimentando? Irmão, estou falando de uma alegriazinha que a gente se arrepia aqui não. Eu estou falando de um gozo que a gente está em casa, e aquele gozo tão grande nas nossas vidas, aquele prazer de viver com Deus, aquele prazer da gente estar em oração e se levantar porque a esposa chama, porque o marido chama, porque o filho chama, porque a mãe chama, aquele prazer de estar na presença de Deus. Por que a gente não tem isso? Por que a gente fica numa porqueira de uma televisão e passa 2, 3 horas e não se cansa? Por que a gente pega, sabe, um aparelho e passa o dia todo vendo porqueira e a gente não se cansa? Aí quando a gente se ajoelha, a gente já está: ai meu Deus. E tem gente que se gloria porque ora 20 minutos. O sistema de Deus nos dá prazer. Põe aí Romanos 10, 17. Irmão, não consegui nem pregar. Olha o que é que diz aqui, ó. Não é isso aí não. Mas eu vou aqui, é 14, 17. 14, 17, o que é que diz? Vocês podem ler? Todo mundo lendo comigo, vamos lá, para mim terminar. Porque o reino de Deus... Vamos ler bem forte. Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, sistema, ó, mas justiça e paz e alegria. Alegria no teu espírito, não é alegria no Espírito Santo. Letra maiúscula ali, no Espírito Santo. Eu vivo nessa dimensão do Espírito Santo. Por quê? Porque é o sistema de Deus que Deus me chamou para viver nele.
Meu Deus, como é difícil, né? Nós vamos terminar por aqui. Glória a Deus.